Na aula de hoje, nós falaremos a respeito da área do círculo. Mas, para começar a falar da área do círculo, primeiramente nós vamos retomar um assunto que é o contorno da circunferência. O que é o contorno da circunferência? O contorno da circunferência nada mais é do que o perímetro, aquela linha que fica em volta da circunferência, que é o seu perímetro que a gente já aprendeu a calcular lá atrás, através até mesmo de oficinas que nós fizemos em sala de aula. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, só para a gente começar o assunto, é que rodas, bordas de xícaras, copos, engrenagens, as formas circulares, elas aparecem com frequência nas construções e nos objetos presentes no nosso mundo. A matemática fornece conhecimento para que nós possamos utilizar da melhor forma possível no nosso dia a dia essas informações. Você já sabe o que é a circunferência. Ela é uma linha formada por todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, ou seja, do centro da circunferência. Então, olhando essa linha vermelha aqui que a gente tem em volta, nós temos no centro o ponto O. Todos os pontos que estão um ao lado do outro e estão à mesma distância desse ponto O, formam a nossa circunferência. E essa distância do centro da nossa circunferência até a borda, ela recebe o nome de raio. Essa linha que vai do centro da nossa circunferência até a borda, ela é chamada de raio da circunferência. Então, nós temos infinitos raios partindo do nosso centro da circunferência e tocando a borda. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho? Nós vimos no slide anterior que todas as circunferências são formadas por pontos que estão a uma mesma distância do centro dessa circunferência. E essa distância que vai do centro até a borda é chamada de raio. Se você observar a figura aqui do lado, nós vamos ver que nós temos uma outra linha que vai de uma borda a outra da circunferência, passando pelo centro. Essa linha verde aqui, ela é conhecida como diâmetro. Então, o diâmetro, ele é o segmento de reta que vai de um vértice ao outro, passando pelo centro da circunferência. Mas nós vimos na circunferência aqui ao lado que esse segmento de reta que vai do centro até a borda é chamada de raio, certo? Então, nós temos o raio, que vai do centro até a borda superior, e nós temos um outro raio, que vai do centro até a borda inferior da nossa circunferência. Essa distância toda aqui, ó, que vai de uma borda a outra passando pelo centro, ela é conhecida como diâmetro. Então, diâmetro é o segmento de reta que vai de uma borda a outra da circunferência passando pelo centro. Lá no passado, lá no 8º ano, nós aprendemos que todas as vezes que nós vimos isso através de oficinas, que todas as vezes que nós pegávamos o contorno da circunferência e dividíamos pelo seu diâmetro, o resultado era aproximadamente igual. Então, todas as vezes que nós fazíamos essa divisão aqui, ó, contorno da circunferência, a gente dividia pelo seu diâmetro, o resultado era um número aproximadamente igual. Fazendo essa divisão corretamente, nós chegamos à conclusão que esse resultado era sempre aproximadamente igual a 3,14. Essa relação matemática foi descoberta e ela gerou a constante que nós conhecemos como π. O π é um número irracional. Todas as vezes que a gente divide o contorno da circunferência pelo diâmetro, nós temos um número irracional, ou seja, infinito e não periódico, que é formado pelos números 3,14, 15, 9,654, e como ele é infinito e não periódico, ele continua e não tem fim, lógico, né? Então, dessa relação, nós tiramos a fórmula para a gente calcular o contorno de qualquer circunferência. Lembra como é que nós fizemos isso? Nós fizemos o seguinte, ó. Se todas as vezes que nós dividimos o contorno da circunferência pelo seu diâmetro, ele gera um número irracional, que a gente chamou de π, então, nós podemos fazer o seguinte, o contorno da circunferência, esse d que está dividindo, nós podemos passar ele multiplicando. Então, nós temos que o contorno da circunferência é exatamente π vezes o diâmetro. Como o diâmetro é o dobro do raio, 2 vezes r, nós podemos dizer também
que essa formulazinha é dada por π vezes 2 vezes o raio. Para a gente ficar com uma fórmula bonitinha e organizada, nós dizemos que o contorno da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, que é essa fórmula que nós falamos aqui em cima, ok? Então, nós temos duas formas de conseguir calcular o contorno da circunferência. A letra π, ela é a inicial da palavra perímetros, em grego. Daí surgiu essa letra para representar essa constante que surge sempre que a gente divide o contorno da circunferência pelo seu diâmetro. Ok, pessoal? Então, só para retomar, todas as vezes que nós queremos calcular o contorno da circunferência, ou seja, o seu perímetro, nós podemos utilizar uma fórmula ou outra. Ou seja, se nós temos o diâmetro, nós podemos usar essa fórmula aqui, ó. C é igual a π vezes d. Agora, se nós temos o raio, ou seja, a metade do diâmetro, nós podemos usar essa outra fórmula aqui. O contorno da circunferência é 2 vezes π vezes r. Isso para calcular o perímetro, ou seja, o contorno. Mas como é que a gente faz para calcular a área? É isso que nós vamos aprender agora. Tudo bem? Em muitas situações do nosso dia a dia, é preciso calcular a área do círculo. Para isso, a gente precisa utilizar algumas operações matemáticas. Vamos ver como é que o Sérgio fez para calcular a área de um jardim, só que aqui nesse caso ele usou estimativa, então ele precisava construir um jardim circular e para fazer esse cálculo, olha o que ele fez. Ele fez uma representação desse jardim e aí ele viu que o diâmetro tinha 6 metros. E aí ele pensou o seguinte, ele construiu um quadrado fora desse círculo, dessa circunferência, no caso do círculo aqui, né, porque é área, então ele construiu um quadrado com a mesma medida do diâmetro dessa circunferência. Então, o diâmetro dela é 6 metros, então aqui na altura também o diâmetro é o mesmo, o diâmetro não vai mudar. Então, o que ele fez? Ele calculou a área. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Então, se fosse um quadrado que tivesse o lado com a medida do diâmetro dessa circunferência, se esse jardim tivesse uma forma quadrada, né? Ele teria uma área de 36 metros quadrados. Como a área desse círculo é menor, tá vendo que ele está inscrito, ele está dentro do quadrado, ó, sobram esses pedacinhos aqui nas laterais, o que ele pensou? Ele falou assim, ele fez uma estimativa e ele calculou que a área do círculo era 3/4 da área desse quadrado. Então, o que ele fez? Ele calculou 3/4 de 36, que deu aproximadamente 27 metros quadrados. Só lembrando, gente, como é que a gente faz para calcular 3/4 de alguma coisa, né? 3/4 de 36 metros quadrados é 3/4. Na matemática, o D vira vezes, e aí ele fez o seguinte, 3 vezes 36 dá 108, e aí 108 dividido por 4 deu 27 metros quadrados. Então, ele estimou que a área desse jardim era de aproximadamente 27 metros quadrados. Olha só, o diâmetro, só para a gente deixar anotadinho, o diâmetro desse jardim, 6 metros, ó, vai de uma borda a outra, passando pelo centro. Então, o diâmetro é 6 metros. Se o diâmetro é 6 metros, o raio é a metade do diâmetro, logo, o raio, 3 metros. Opa, deixa esse quadrado daqui, que não é área. 3 metros. Ok? Só para a gente deixar guardadinho, para a gente lembrar depois dessa informação, para a gente fazer um outro cálculo. Só que em algumas situações, calcular uma área aproximada não é suficiente para resolver os nossos problemas. Então, a gente precisa saber como é que a gente faz para calcular a área exata. Presta atenção. A área, gente, ela é a superfície, ela é essa parte aqui de dentro, ok? O contorno é essa linha que está em volta do jardim, é o perímetro. A área é a superfície, a parte interna.
Se a gente imaginar uma coisa que a gente pode comparar para entender bem a diferença entre círculo e circunferência, circunferência é o contorno, ou seja, a gente pode imaginar uma aliança, o aro de uma bicicleta, né? Agora, a área é a superfície. O que a gente poderia pensar? Uma moeda, por exemplo. Uma moeda, ela tem superfície, o contorno é a borda e a superfície é aquela parte que a gente não consegue transpassar. Então, nesse caso, para ele calcular a área do jardim, ou seja, essa superfície aqui interna do jardim, ele usou a aproximação através de um quadrado. Agora a gente vai descobrir como é que a gente faz para calcular uma área mais exata de qualquer circunferência. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos partir para o cálculo, a dedução da fórmula do cálculo da área de um círculo. Olha só, a gente pode obter a área através de uma aproximação, como o Sérgio fez no exemplo passado, no exemplo do jardim. Mas olha só, aqui nós vamos utilizar a área de um retângulo. Eu quero que vocês prestem atenção. Então, foi desenhado aqui, ó, um círculo de 5 centímetros de raio. E depois ele foi recortado. Em sala, eu costumo fazer essa decomposição com os alunos. É uma coisa bem legal de se fazer. Depois, esse círculo foi dividido em 12 partes iguais. Uma volta completa na circunferência, como nós sabemos, são 360 graus. Como nós dividimos em 12 partes iguais, cada ângulozinho desse, ó, ficou com 30 graus. Então, para ser uma divisão perfeita, os ângulos também precisam ser iguais. Depois que isso foi desenhado, os ângulos de 30 graus aqui, ó, e nós ficamos com 12 divisões, esse círculo ele foi recortado, formando figuras praticamente triangulares, ok? Depois, com essa divisão toda, com essas 12 figuras que foram recortadas, elas foram montadas de uma forma que ela lembrasse um triângulo. Então, olha, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. E aí, a última dessas formas, uma dessas figuras, ela foi dividida no meio. Um desses pedacinhos foi dividido no meio e encaixado aqui nas duas extremidades para que a gente tivesse essa imagem aqui, ó, aproximadamente igual a um retângulo. Então, nós transformamos um círculo num retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Para um pouquinho para lembrar. Agora, olha só. Imagine essa figura dividindo com ângulos de 30 graus, nós já temos aqui, ó, uma imagem aproximadamente de um retângulo. Se a gente dividisse isso com ângulos cada vez menores, se esse ângulo, ao invés de 30 graus, ele tivesse 15, nós teríamos 24 pedacinhos, e aí montando desse jeitinho que nós montamos, esse retângulo ele ia ficar mais perfeitinho. Essa angulação aqui da borda, aqui nós temos a metade da circunferência para cima, ó, essa parte aqui da circunferência para cima, e a metade da circunferência para baixo. Então, o contorno, esse contorno externo aqui, ó, da circunferência, ele está aqui. Essa partezinha aqui, esse pedaço de cima, e aqui embaixo, a base do nosso retângulo, é essa parte inferior aqui. Então, nós temos metade da circunferência em cima e a outra metade da nossa circunferência embaixo. E esse pedacinho aqui, ó, essas linhas, elas são o raio, porque vai do centro até a borda, ok? Se nós dividíssemos em 24 partes iguais, esse ângulozinho, assim, essa voltinha aqui, ó, ela ficaria menor. E esse desenho ia se aproximar cada vez mais de um retângulo. Então, quanto menor fosse esse ângulo da divisão aqui, mais próximo de um retângulo nós teríamos. Mas como é que a gente pode, então, transformar esse cálculo no cálculo da área da circunferência? Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu disse. O nosso círculo foi recortado em 12 partes iguais. Essas 6 partes aqui, ó, 5 e meia, né? Elas estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos a metade de um lado e a metade do outro, 6. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, nós temos a metade aqui para cima e a outra metade da circunferência aqui para baixo. Presta bastante atenção nisso para vocês entenderem o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Antes de nós começarmos a deduzir a fórmula da área do círculo, eu quero que vocês lembrem só um pouquinho que a gente falou no slide anterior.
nós vimos que o contorno da circunferência, nós vimos que o nosso círculo, na verdade, ele foi dividido em 12 partes iguais para que a gente formasse, a gente fez uma composição para que nós chegássemos a uma área aproximada de um retângulo. Então, nós montamos, recortamos o nosso círculo e montamos ele de uma maneira que formasse, por aproximação, uma outra área. Presta atenção que aqui embaixo eu coloquei que ela é o contorno da circunferência dividido por 2, porque nós temos a metade superior do nosso círculo aqui em cima, da borda do nosso círculo aqui em cima, e a outra metade aqui embaixo. Então, o nosso retângulo, a nossa imagem aproximadamente igual à área de um retângulo, nós temos que o comprimento dele é o contorno da circunferência dividido por 2 e a largura é o raio, ou seja, a medida que vai do centro até a borda de uma circunferência. Como é que nós vamos fazer para calcular a área do círculo? Nós vamos usar a área desse retângulo para chegar nessa fórmula. Vamos lá, então? Presta atenção numa coisa. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Não é comprimento vezes largura ou base vezes altura? Nesse caso, vou colocar aqui, ó, comprimento vezes largura. O comprimento, a gente vai usar esse aqui, ó, metade do contorno da nossa circunferência. Então, eu vou substituir, a área será C dividido por 2, que é a nossa base, o nosso comprimento, e a largura é o R, que é o raio, ok? Nós vimos também, lá no nosso primeiro slide, nós recordamos que o contorno de uma circunferência, ou seja, aquela letra C de contorno, nós temos o quê? É dado pela fórmula 2 vezes π vezes R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no C da fórmula aqui do cálculo da área, eu vou substituir a letra C por 2 vezes π vezes R. Então, a área será 2 vezes π vezes R dividido por 2. Só que não podemos esquecer que tem um outro R aqui que já estava na fórmula, que é a largura, né? Vezes R. Na matemática, nós podemos simplificar essa fração. Como eu tenho 2 no numerador e 2 no denominador, eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 2. Então, quando eu divido 2 por 2, 2 dividido por 2 dá 1. O que vai sobrar na nossa fórmula? π vezes R vezes R. Esses dois R's que estão aqui, ó. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu não vou deixar essa fórmula desse jeito. Vamos organizar essa fórmula. A área, que já é a área do nosso círculo, olha só, nós calculamos por aproximação, será π vezes. Na matemática, quando eu multiplico x vezes x, é x ao quadrado. Por quê? Repete a base, somos expoentes. Mudamos a letra, é R, mas continua valendo a mesma regra, ok? Então, R vezes R dá R ao quadrado. Então, nós chegamos à fórmula da área do nosso círculo. Em qualquer círculo, a área sempre será dada pela fórmula A, que é igual a π vezes R ao quadrado. Quem é o π? O π é uma constante que nós já vimos que na matemática ele é aproximadamente igual a 3,14. Em alguns exercícios vai aparecer assim, use π igual a 3, use π igual a 3,1. Se não aparecer essa informação, você sempre vai adotar π aproximadamente igual a 3,14. Lembra da área do jardim, do Sérgio, que ele calculou a área por aproximação utilizando um quadrado? E ele deduziu que a área do jardim era aproximadamente 3/4 da área do quadrado? Será que ele fez uma aproximação ideal? Ele disse que a área era aproximadamente 27 metros quadrados. Vamos ver se isso vale? Vamos lá calcular. Lembra que o diâmetro era 6 metros. E eu pedi para que vocês memorizassem, se o diâmetro é 6 metros, né? O raio é a metade do diâmetro, ou seja, o raio terá 3 metros. Para a gente calcular a área daquele jardim, a gente vai fazer π vezes R ao quadrado. A área será igual
Π a gente vai usar 3,14 vezes o raio. Como o raio é 3, 3 elevado ao quadrado. A área será 3,14 vezes, primeiro a gente calcula a potência, 3 ao quadrado que dá 9. A área será 3,14 vezes 9, dá 28,26 metros quadrados. Então, a área do Jardim do Sérgio tem... A área do Jardim do Sérgio, ela tem 28,26 metros quadrados. A aproximação dele foi bem boa, foi bem interessante. Faltou um pouquinho, mas deu para chegar bem perto do que... Como ele não precisava de uma área exata, ele só queria um valor aproximado, então aquela estimativa que ele fez foi bem interessante. Ok, pessoal? Então, para a gente calcular o contorno da circunferência, ou seja, o perímetro, nós vamos usar a fórmula C é igual a 2 vezes π vezes R. E para calcular a área, nós usaremos π vezes R ao quadrado. Então, vou até anotar aqui, ó, contorno da circunferência, C é igual a 2 vezes π vezes R. Ou a gente também pode usar π vezes o D. Por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio, que está aqui na fórmula de cima, é a mesma coisa. Já para calcular a área de um círculo, nós usaremos A é igual a π vezes R ao quadrado. São fórmulas diferentes, porque nós estamos falando de coisas diferentes. Um é o contorno, que é a mesma coisa que perímetro, e outro é a área. A área é superfície. Ok, pessoal? Então, retomando, contorno, 2 vezes π vezes R e área πr ao quadrado. Ok? Vamos para os nossos exemplos? Nós vimos que a fórmula para calcular a área de um círculo, ela é relativamente fácil. A área é igual a π vezes R ao quadrado, onde o π é uma constante aproximadamente igual a 3,14 e o raio é dado na figura. Ou é dado o raio ou é dado o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Mas olha só, na maioria das situações de problema, você vai ter que interpretar para saber como montar. Vamos ver o que a gente tem aqui? Uma máquina recorta de placas retangulares de papel de 100 centímetros por 80 centímetros, círculos com 5 centímetros de diâmetro para fazer forminhas de doce. Então, o esquema está aqui ao lado. O comprimento é 100 centímetros, a largura 80 centímetros e o diâmetro de cada forminha é 5 centímetros. Observe que sobra espaço entre os círculos, ou seja, uma parte da placa não é aproveitada para as forminhas, mas a fábrica recicla esse papel. Então, aqui nos intervalos, ó, a gente percebe que na hora que eles recortarem esses círculos, vai ter uma sobra de papel. Só que esse papel não é desperdiçado, ele vai para a reciclagem. Quantos centímetros quadrados de papel são reciclados por placa? Olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu dividi esse problema aqui por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber a área dessa placa, ok? Depois que nós soubermos a área dessa placa, quantos círculos nós conseguiremos colocar nessa placa que tem 80 centímetros por 100 centímetros de área? Depois que a gente descobrir quantos são esses círculos, quantos círculos a gente tem nessa placa, nós precisamos calcular a área deles, ou seja, a superfície que eles vão ocupar dessa placa. Para aí, então, a gente calcular quanto é que sobra depois que foi feito o recorte. Então, vamos lá? Primeira coisa, deixa eu pegar aqui a caneta. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área da placa. Então, a área será... O comprimento está aqui, ó, 100 centímetros. Então, 100 vezes 80, tá? Aqui, ó, a largura 80 centímetros. A área será 100 vezes 80, dá 8.000. Então, a área da placa é 8.000 centímetros quadrados. Aí, nós já temos a área, a gente vai deixar guardadinha ali. Segunda parte do nosso problema. Nós vamos agora calcular a quantidade de círculos por placa. Então, eu tenho que saber, olha só, cada círculo desse tem um diâmetro de 5 centímetros. Como eles estão coladinhos um no outro, ó,
não tem espaço entre uma e outra, elas estão tangenciando, estão bem coladinhas uma na outra, então a gente pode calcular quantos círculos eu consigo colocar no comprimento, para cá, né? E quantos círculos eu consigo colocar na largura. Eu não preciso contar toda a placa. Quando eu souber quantos eu tenho no comprimento, quantos eu tenho na largura, basta multiplicar um pelo outro e eu tenho o total de círculos dessa placa, que cabem nessa placa. Então, vamos lá. Comprimento. No comprimento, se eu tenho 100 centímetros e cada círculo ocupa 5 centímetros, então 100 dividido por 5, no comprimento, eu terei 20 círculos, correto? E na largura? Bom, na largura eu vou fazer a mesma coisa. Se a largura tem 80 centímetros, então 80 dividido por 5, que é o diâmetro de cada círculo, vai dar 16 círculos. Como é que eu faço para calcular o total? Gente, basta multiplicar um pelo outro. É uma multiplicação retangular. Lembra como é que a gente faz para calcular? Então, o que eu vou fazer? 20 vezes 16. E 20 vezes 16 dá 320. Por que dá 320? Porque 2 vezes 16 dá 32. Então, 20 vezes 16 vai dar 320 círculos. Então, nessa placa, cabe um total de 320 círculos. Tudo bem? Mas o que eu preciso agora? Eu preciso calcular a área de cada círculo. Bom, vamos lá. Nós já vimos que a área de um círculo é dada pela fórmula π vezes r elevado ao quadrado. Ah, professora, mas o exercício não fala do raio, ele só deu o diâmetro. Gente, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu tenho diâmetro, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2. Concorda? Então, o raio, vou por aqui, ó. O raio vai ser a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 5 centímetros, o raio vai ser 2,5 centímetros. Voltando para o cálculo da nossa área. Como o exercício não fala, nós vamos adotar π igual a 3,14. Então, 3,14 vezes o raio, que é 2,5 elevado ao quadrado, r ao quadrado. A área será 3,14, 2,5 elevado ao quadrado dá 6,25. Então, a área será 3,14 vezes 6,25 dá 19,625 centímetros quadrados. Bom, gente, essa é a área de uma forminha, de um círculo. Só que eu preciso calcular o total da área para poder tirar aquilo que sobra. Como são 320... Como são 320 círculos, basta a gente fazer 19,625 vezes 320. Multiplicando 19,625 por 320, vai dar 6.280 centímetros quadrados. Essa é a área do total de círculos que a gente tem aqui na placa. Então, juntando os 320 círculos, nós temos uma área total de 6.280 centímetros quadrados. Bom, gente, como é que a gente faz para calcular a área a ser reciclada? Eu vou fazer o seguinte: a área da placa menos a área das formas. A área da placa é 8.000 centímetros quadrados que a gente calculou lá na primeira etapa, menos 6.280. Isso vai me dar uma área reciclada de 1.720 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, o problema, ele me deu uma série de informações e a partir dessas informações, etapa por etapa, nós vamos destrinchando e calculando aquilo que nos interessa. Então, quantos são reciclados? Então, são reciclados 1.720 centímetros quadrados de papel
por folha, ok, pessoal? Por placa de papel. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? No nosso segundo exemplo, a gente vai ver uma outra situação. Olha só. Marina adora decorar seu caderno com figuras que ela mesma inventa. Observe ao lado uma de suas criações. Então, o que a Marina fez? Ó, com a ponta seca do compasso, ela fez a construção com compasso e régua. Então, o que ela fez? Com a ponta seca do compasso, uma abertura de 2 centímetros, ela traçou ó, a metade de uma circunferência, um semicírculo, ok? Depois, o que ela fez? Ela pegou a metade dessa abertura, ó, de 1 centímetro, eram 2 centímetros, ela pegou a metade, e aí com a ponta seca aqui, ó, nesse ponto, na metade dessa circunferência, desse raio, ó, ela colocou aqui, e ela abriu e fez uma outra semicircunferência menor aqui. E aí ela coloriu de azul. O que nós queremos saber? Qual é a área dessa figura azul que foi colorida pela Marina? Como é que a gente pode fazer isso, gente? Vamos calcular a área dessa figura subtraindo uma da outra. Observe que eu não tenho um círculo completo, eu tenho só a metade. Então, vamos começar a organizar, montar a nossa situação problema. O que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu pegar minha caneta aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar no esquema. A área colorida, que é o que me interessa, ela é a área 1, que é a área maior, menos a área 2. Então, eu vou calcular a área 1, depois eu vou calcular a área 2, para pensar em como eu vou fazer esse resultado. Só que a área 1, ó, a área da figura 1, é uma semicircunferência, uma metade de circunferência. Então, como é que eu vou calcular? A fórmula da área é π vezes r ao quadrado. Como eu não quero a área inteira, então eu já vou colocar aqui, ó, dividido por 2. Mais uma vez, como não fala qual o valor que eu tenho que adotar para π, eu vou usar π igual a 3,14 vezes o raio. O raio da figura 1 é tudo isso aqui, ó. Então, esse raio ele tem 2 centímetros. Então, 2 elevado ao quadrado dividido por 2. A área será 3,14 vezes 2 elevado ao quadrado, que dá 4, dividido por 2. A área será igual. 3,14 vezes 4 vai dar 12,56. Então, 12,56 dividido por 2. A área será 6,28 centímetros quadrados. Essa é a área da figura 1. Nós vamos agora calcular a área da figura 2. Vou colocar a fórmula novamente. π vezes r ao quadrado dividido por 2. Se eu não coloco essa divisão por 2, muito provavelmente eu vou esquecer dessa divisão. E eu não quero uma circunferência, um círculo completo. Eu quero a metade da área desse círculo. Então, a área será 3,14. Só que agora o raio, ó, o raio ele é a metade só. Então, o meu raio aqui, para esse círculo menor, né, ele tem 1 centímetro. Então, 1 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. A área será igual a 3,14, 1 elevado ao quadrado dá 1 mesmo, dividido por 2. A área será 3,14 vezes 1 dá 3,14. E 3,14 dividido por 2 dá 1,57 centímetros quadrados. Qual é a área colorida da figura? A gente já tinha definido aqui, ó, que a área colorida será igual à área 1 menos a área 2. Então, a área colorida será igual à área 1, deu 6,28 centímetros quadrados, menos 1,57. A área colorida será 4,71 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado. A pergunta é, qual é a área da figura? Resposta, a área da figura
é de 4,71 centímetros quadrados. Viu que não é complicado de fazer? Você precisa fazer a leitura inicial, identificar o que é que você precisa calcular nessa situação problema. Então, o que nós precisamos calcular, nós colocamos aqui, ó, logo de início, a área colorida, que é dada pela área 1 menos a área 2. Só que a área 1, ela não é um círculo completo, ela é a metade de uma circunferência, por isso que nós fizemos a área dividida por 2. Tudo bem? E a partir desse cálculo, nós fomos aos poucos montando a nossa situação problema para chegar a esse resultado. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Bom, pessoal, no nosso último exemplo, nós temos uma imagem de uma coroa circular. Quando nós traçamos duas circunferências de mesmo centro e raios diferentes, nós determinamos uma região plana, que é chamada de coroa circular. Então, o que nós queremos calcular é essa área em rosa aqui, ó. Então, foi desenhada uma circunferência de raio 3 centímetros e utilizando o mesmo centro, a ponta seca do compasso, foi feita essa outra circunferência interna, só que o raio dela é 2 centímetros. Qual é a área dessa coroa circular? Ou seja, qual é a área dessa região rosa da nossa figura? Como é que a gente faz para calcular isso? Mais uma vez, a gente vai usar a estratégia de pensar antes de fazer o cálculo. Então, a área da coroa circular pode ser calculada fazendo a área maior menos a área menor. Vamos lá para esse cálculo, então? Então, olha só, a área maior, vou colocar como área 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, área maior, área 1. E a área menor, área 2. Então, a área 1, π vezes r ao quadrado. Ah, professora, eu tenho que escrever a fórmula sempre? É uma maneira de você memorizar. Aos poucos você não vai precisar. Mas eu acho que para memorizar de início, eu sempre gosto de colocar a fórmula. Então, a área 3,14 vezes o raio maior. O raio maior, ó, vai do centro até a borda e tem 3 centímetros. Então, 3 elevado ao quadrado. A área será 3,14 vezes 9. Essa conta a gente já fez. 3,14 vezes 9 dá 28,26 centímetros quadrados. Feito isso, agora a gente vai calcular a área menor. A área é igual a π vezes r elevado ao quadrado. A área será 3,14 vezes o raio agora é o raio menor. Então, é esse raiozinho aqui que tem 2. 2 elevado ao quadrado. A área será 3,14 vezes 4. A área será igual a 12,56 centímetros quadrados. Qual será, então, a área da coroa circular? Agora, a gente vai calcular. A gente vai voltar aqui, ó, e vai fazer esse cálculo aqui. Então, a área da coroa, vou colocar só a área da coroa, será igual à área maior menos a área menor. Então, a área da coroa será... Deixa eu pegar o azul que fica mais fácil para enxergar. 28,26 menos 12,56. Então, a área da coroa será igual a 15,70 centímetros quadrados, ok? Subtraindo a maior da menor, a gente vai ter essa área aqui, ó, essa região rosa, que é chamada de coroa circular. Pessoal, nós terminamos mais uma aula.
Eu coloquei esse assunto porque a gente precisa falar de volume, e para falar de volume você precisa saber calcular a área da base, só que em algumas situações você vai calcular, por exemplo, o volume de um cilindro. E um cilindro, ele tem uma base circular. Se você precisa de saber qual é a área circular, primeiro você precisa saber como se calcula a área de um círculo. Então, nós vimos, eu vou liberar a lista de exercício para vocês. Tenho certeza que vocês vão fazer assim com tranquilidade. Ok, pessoal? Vamos lá? Chegamos ao final de mais uma aula, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso assunto. Façam os exercícios com capricho que vocês sempre fazem. Se dediquem e até a próxima aula. Beijos!